Esse é um mundo caótico, envolto em escuridão e que é assolado por monstros. Nele, há ratos do tamanho de carros, mais parecido com lobos. Sem falar das serpentes do tamanho de dragões, comprimidas como se fossem um trem. As aves ferozes que se transformavam em tamanho de aviões. Por fim, isso não chega nem perto do real problema que, na verdade, seriam as criaturas terríveis e horripilantes lendárias do mal. As que são as verdadeiras governantes do mundo, e os humanos só podem lutar em um desespero interminável. Felizmente, o Stargate apareceu e deu à humanidade desesperada a última esperança. Aqueles que não crescem de talento têm a chance de entrar e despertar habilidades incríveis para se tornarem enfim heróis. Afinal, são os únicos capazes de lutar contra os monstros. A cidade da Aurora, localizada entre as rochas como uma ilha civilizada na selva, abriga muitas comunidades, e uma delas é a comunidade dos heróis. Foi nessa comunidade que ocorreu uma explosão, ou melhor, uma briga da porta da frente. Oi rapaziada, venho pedir humildemente pra quem puder estar ajudando a gente a bater essa incrível meta de 50 mil inscritos. Cara, nunca estivemos tão perto. E fortalecer com um likezão maroto. Um jovem empurrou outro com um chute, e o rapaz desabou com um baque ao lado da fonte, cuspindo ketchup. O menino tentou chamar o seu oponente de Feng Bing. O rapaz estava furioso e, sem controlar os seus pensamentos, repreendeu seu oponente pelo fato de que, há 10 anos, os seus pais arriscaram suas vidas para salvá-lo durante o desastre, e até mesmo aceitando como filho com a ajuda deles. Feng Bing despertou a bondade desses pais, que era do tamanho de uma montanha e ainda de joelhos, e olhando diretamente para os dois homens à sua frente. O jovem confessou que não esperava que o inimigo apunhalasse pelas costas e tentasse tirar a sua casa, mesmo que os seus pais tivessem desaparecido há menos de um mês. Ele ouviu a repreensão e perguntou se era verdade, que não entendia por que estavam tomando propriedade da família, e chamou o rapaz de B. O oponente do jovem parecia muito fresco e alegre após a repreensão, então ele começou a dizer que 5 gerações da família Bing haviam vivido na casa por mais de 100 anos, e o homem ao seu lado olhou com importância para Beijing e disse que ele tem apenas 18 anos, mas ainda não despertou suas habilidades. De acordo com as regras gerais, aqueles que não alcançarem a idade do despertar perderão o direito de residir na comunidade dos despertos. O rapaz estava coberto de suor quando começou a dizer que, como filho adotivo, Feng Bing herdaria automaticamente o direito de herdar esta mansão. Tudo está de acordo com a lei e a indignação é desnecessária. O jovem gritou que não estava convencido, então culpou os dois por trabalharem juntos. Afinal, há muitas pessoas que não despertaram aos 18 anos, mas continuavam vivendo por ali. Porém, a pergunta que não quer calar é: então por que ele deveria ser tratado de forma diferente? E perguntou se era isso que seus pais obtiveram pelo sacrifício pela cidade. Os homens acharam esses comentários muito impertinentes e jogaram o rapaz ainda para mais longe. O prota já havia desabado no chão e o homem continuou gritando enquanto dava risada na cara do coitado. Uma pessoa comum questionou as regras dos 6 clãs e até sugeriu que queria morrer depois de dizer tudo aquilo. O homem com o óculos se virou para Feng, dizendo que deixaria 2 caras em cima dele e sairia primeiro. Depois de um tempo ele sorriu e pediu para que não se esquecesse do que havia prometido a ele. O rapaz em seguida deu uma risadinha e fez um gesto com 2 dedos, sinalizando que as palavras tinham sido aceitas por ele. Então chamou o homem de Sr. Sleep e pediu para ele não se preocupar, pois cumpriria com todo o seu prometido, pois tinha sua palavra. Tudo isso aconteceu cerca de 1 hora atrás mais ou menos, fora de vista de um homem grande, mas o homem de óculos já havia partido, então os 2 homens permaneceram ali. Vendo que o Sr. Song havia partido, a expressão de Feng Bing mudou drasticamente. Ele estava claramente feliz por ter ficado sozinho com Beijing, e nesse momento, o prota estava tentando se levantar ali depois daquela porradona. No momento em que conseguiu, o seu oponente chutou no estômago, jogando ainda para mais longe e causando-lhe uma dor tremenda. O rapaz prendeu o jovem exausto no chão com o pé e o chamou pelo nome, dizendo que algo que ele havia esquecido de dizer, ficando imponente sobre o jovem. O rapaz perguntou se sabia por que era reconhecido como um gênio desde a infância, mas ainda não conseguia despertar a sua classe. Era porque Feng Bing começara a envenená-la aos poucos, desde os 10 anos de idade. A ingestão mensal do veneno do lagarto de cristal cinza estava destruindo seu corpo por completo, portanto as habilidades reais não despertavam. O jovem, preso ao chão, tentou entender por que ele fez de tudo isso. O que realmente machucou o rapaz não foi o fato de estar preso, mas o que ele ouviu de Feng Bing, e começou a sorrir ainda mais. Afinal, o rapaz havia feito exatamente as perguntas que ele queria responder. O rapaz disse que as casas naquele distrito foram construídas perto do Stargate, que é o melhor e mais seguro lugar em toda a cidade de Aurora, especialmente aquela mansão. Então se corrigiu, dizendo a mesma frase, mas era a sua mansão, e não a deles. E continuou dizendo que estar tão perto do portão era uma grande vantagem para ele, e também sem contar que era muito seguro, né? O rapaz preso ficou mais furioso e perguntou se era verdade que ele havia planejado tudo isso desde o início. O prota tentou se levantar lentamente, e neste momento seu rival estava dizendo que ele era um ladrão de categoria ilha, então o seu máximo era alugar um apartamento nos arredores. Então ele acrescentou que se o jovem
jovem não despertasse e seus pais morressem, ele herdaria aquela casa como filho adotado. O garoto continuou rastejando no chão, gritando como sua família poderia ter sido tão cega, a ponto de abrigar uma víbora dessa debaixo de suas asas. E estas palavras pareciam lisonjear o jovem, pois ele sorriu e agradeceu. Então, ele se inclinou até o rosto do rapaz e disse algo que ele esqueceu de mencionar. Afinal, contou aos pais do rapaz algumas notícias neste tempo, em que estavam fora para encontrar aventura. Vendo medo no rosto do jovem, Feng Bing continuou falando. Afinal, para dar ao rapaz uma última oportunidade de despertar a sua força, mesmo que houvesse um grande perigo, eles ainda foram. Claro, eles não hesitaram em ir. Afinal, não há nada mais precioso do que o amor dos pais. Então o prota se ajoelhou com as mãos na cabeça e gritou pela mãe e pelo pai. Feng Bing mais uma vez chutou o jovem sob o estômago diretamente para o portão e ordenou que ele partisse dali imediatamente. Enquanto já do lado de fora do portão se podia ouvir que o patife ainda dizia que o jovem se sairia bem nos bairros pobres. O garoto se levantou segurando o lado e se afastou. Não havia nada de bom em sua mente, apenas a ideia de que Feng Bing era o maior canalha de todos os tempos. E não é pra menos, né? Maluco traidor, velho. Mas quando ele se virou, viu seus olhos cheios de ódio e raiva. Ele sabia que voltaria. E neste momento, o vilão ainda estava parado no portão, após puxar a barra de ferro. Ele ainda fez uma ação e dali uma pequena tira verde de água se precipitou em direção ao prota. Feng Bing sorriu vitorioso e pensou que havia algo mais a ser feito, mesmo que tivesse perdido e não fosse mais uma ameaça. Afinal, era guiado pelo fato de que uma escória boa é uma escória morta. Isso me lembra uma frase famosa, hein? Era noite na metrópole, mas o Stargate pairava sobre a cidade como o sol e havia um menino machucado vagando entre as casas. Ele estava com tanta dor que tinha cada vez menos força para se mover. O rapaz estava coberto de bolhas verdes, provavelmente o veneno que o canalho liberara no último momento. O jovem não parecia bem. Ele percebeu que ia ir de F muito em breve, então cambaleando gritou mentalmente que não queria ir de base, mas no final o menino desabou no chão. Naquele momento as nuvens engrossaram e se formaram como um redemoinho e, num instante, um raio veio direto da nuvem. Aquele raio voou direto para o cara no chão e essa luz amarela brilhante envolveu o corpo de Jin. Nem mesmo um segundo depois o cara abriu os olhos e não havia feridas mais em seu corpo. O jovem se levantou, sorriu e tocou algo, pensando que não imaginava que a técnica lendária de reencarnação funcionaria. Afinal, parecia que não era mais o mesmo cara que estava ali originalmente. Ele renasceu. Agora, ele era uma pessoa completamente nova e diferente. Apenas o seu corpo não mudara. Antes do nosso herói renascer, houve uma batalha. Um homem em armadura branca foi ferido e perfurado com uma longa espada. O homem gritou, questionando por que estava sendo tratado assim, pois sempre trataram o seu inimigo como se fosse o seu próprio filho. Mas não se podia ver o rosto dela, apenas os seus olhos brilhavam, e ela implorava perdão aos seus mestres. No entanto, se ele não fosse de F, ela teria que viver em sua sombra, e assim, nunca se tornaria a deusa da guerra mais forte de todo o planeta. As pessoas que estavam atrás deles apoiavam a garota ali, gritando e dando apoio. Um dizia que ele era um guerreiro ignorante, e o outro afirmava que o poder do grande deus do submundo estava além da imaginação dele. E na verdade, como ele ousava pensar em lutar, o homem encarava com o olho e segurava a lâmina de sua espada sorrindo alto, expressando a sua suposição. Ele percebeu que todo esse tempo, aqueles homens haviam feito ele de bobo. Ele começou a pressionar a espada contra o seu próprio corpo, dizendo que a ideia de se unir para matar o deus do submundo e acabar com a Era das Trevas era apenas um devaneio dele. Então ele disse que aquelas pessoas que haviam esquecido do juramento de proteger a humanidade cairiam na própria ganância. A garota ouviu isso e estava completamente exausta, mas o homem continuou dizendo que, em vez disso, as pessoas o viam como uma ameaça e queriam manter o seu poder. Então perguntou se realmente achavam que poderiam derrotá-lo, mas não. Depois disso, as pessoas ficaram completamente assustadas. Virando o seu rosto diretamente para os seus oponentes, ele disse com raiva o seu nome, Jin Shin. Então, disse que era o guerreiro mais forte conhecido pela humanidade e a única deusa da guerra classificada como SSS. Ele perguntou como poderia cair tão facilmente, finalmente intimidando-os, dizendo que definitivamente voltaria e se tornaria o mais forte do que antes. Ele formou um círculo mágico com muitos elementos e começou a brilhar de todos os lados, como se estivesse sendo incinerado ou transcendendo. Em um instante transformou-se em uma coluna de luz e simplesmente subiu. A partir dessa luz, todos tentaram se proteger o mais rápido possível, e podia-se ver como ele estava realmente vaporizado, pois os fragmentos deles voaram no ar. As armas foram lançadas em todas as direções. Ming Jinxing estava no corpo de Beijing, completamente reencarnado ali. O rapaz, olhando para distante, ordenou a Tian e aos outros que apenas esperassem, pois, tendo sobrevivido, ele erradicaria os seus pecados um por um. O homem tentou entender o que estava acontecendo com este seu novo corpo. Em seguida, ele examinou todas as maneiras possíveis e, de certa forma, isso até que deixou ele assustado. Shin percebeu que estava envenenado e também percebeu que, na verdade, ele foi envenenado pelo veneno de um lagarto de cristal cinza do mundo sombrio. A questão era de um ladrão de categoria alta. O corpo estava tão enfraquecido devido ao envenenamento prolongado que os órgãos
órgãos internos já estavam praticamente inutilizáveis já. Olhando para os seus dedos, o homem ficou completamente horrorizado. O homem tentou entender como a sua alma poderia ter escolhido uma concha tão inútil assim. E nesse momento, o cara simplesmente agarrou a cabeça e memórias inundaram de volta sua mente. Ele lembrou da adoção, do desaparecimento de seus pais, das várias conspirações e traições que, por circunstâncias semelhantes, a sua alma escolhera essa concha específica. O menino olhou para sua mão e se perguntou se tinha uma vontade tão forte antes de sua morte. E assim uma alma crepitante apareceu diante ao rapaz e disse que de qualquer forma cumpriria tudo que aquela casca ali, aquela concha, queria antes de sua morte. O homem percebeu que a alma anterior de seu corpo já estava quase completamente dissolvida, o que significava que a reencarnação estava completa e agora ele realmente se tornara o mestre desse corpo. O homem ainda estava semi-encerrando os olhos para suas mãos. Ele percebeu que o seu corpo estava tão enfraquecido e que a chance de se tornar um herói era inferior a uma em ele e se viu incapaz de voltar ao seu nível anterior. Seria realmente difícil até mesmo cumprir o seu último desejo. Mexendo consigo mesmo, sentiu-se como se estivesse zangado com seus pensamentos de sua vida passada com o mais forte deus da guerra. Ele havia feito o impossível possível. Tentando se concentrar, colocou 2 dedos na têmpora. Percebeu que dominara muitas habilidades e deve haver algo que melhoraria sua força física e permitiria que mudasse o seu destino contra a vontade dos céus. Ele estava tentando descobrir que técnica secreta o salvaria instantaneamente, pois ele realmente precisava. Foi como se estivesse lembrado da lei do Nirvana, dos 6 caminhos da reencarnação, lembrando do momento em que lutou contra os monstros. Adquiriu as lendárias artes secretas dos 6 caminhos da reencarnação, juntamente com a reencarnação nas terras misteriosas do vazio. Uma vez que a reencarnação havia se mostrado eficaz, os 6 caminhos da reencarnação perdida também deveriam funcionar. Se dominasse isso, definitivamente seria capaz de mudar os dados de seu corpo e ganhar ainda mais poder do que em sua vida anterior. No entanto, antes da transformação, ele precisava entrar no Stargate para despertar, e assim, enquanto se dirigia ao mesmo, o homem percebeu que esta era uma nova vida para sua alma. Nesta vida, o seu nome é Beijing, que significa que este também é o nome do nosso herói, e com este nome, ele retornará ao topo e se tornará o mais forte de todo mundo. O rapaz já se aproximava dos portões estelares da cidade de Aurora. A cidade da Aurora está localizada na parte sul do planeta, longe da cidade celestial e localizada no norte, onde costumava viver. Assim ele foi lançado do norte para o sul, e Beijing caminhava e olhava ao redor pensando sobre estar longe da influência de Tian. Isto é ótimo, porque agora há uma nova oportunidade para se tornar secretamente mais forte. A cidade da Aurora é a maior cidade do sul, e realmente há muitas pessoas despertas por lá, e o nosso herói era como eles, lutando dia e noite na selva para aumentar a força e realizar o sonho de se tornar um deus da guerra. Enquanto se aproximava de uma das pousadas, o rapaz anunciou que queria se candidatar a fazer parte do despertar. O homem no casaco do construtor olhou para o Prota e informou que ele já havia tentado 2 vezes neste mês e falhado ambas as vezes. E acrescentou que, embora o seu pai seja o capitão do grupo desperto, ele ainda tem o direito em tentativas gratuitas, mas com o potencial do nosso herói, ele pode esquecer sobre o despertar. Então o homem olhou para algum lugar e sussurrou que era realmente um desperdício de recursos. A alma de nosso herói queimava brilhantemente e ele estava incrivelmente furioso, mas estava tentando se conter, então pediu para tentar de novo. O rapaz começou a queimar por dentro e o homem viu isso. Tentou entender o que estava acontecendo e em um instante ficou muito assustado e recuou com as mãos para se proteger. O capitão dos guardas Shaibo, um homem imponente, aproximou-se por trás dele e olhou severamente para o seu subordinado, perguntando a mesmo o que havia acontecido, mas ele murmurou culpando. Os dois estavam tendo uma discussão emocional neste momento e o nosso herói ficou só observando de canto. O rapaz disse que, de acordo com as memórias daquele corpo, quando Shaibo era jovem, ele foi salvo pelos pais de Beijing, mas nesse meio tempo o homem estava repreendendo seu subordinado, dizendo que a família B é uma família esperta há gerações e fizeram grandes contribuições para toda a cidade. Ele perguntou se ele tinha algum problema com a inscrição, e o jovem apenas baixou a cabeça culpado. Nesse ponto, o guarda perguntou sobre a localização do mapa estelar do Renascimento. O homem começou a entregá-lo ao culpado, depois de um segundo voltar-se para o nosso herói. Inicialmente, Shaibo olhou gentilmente para ele e entregou-lhe um cartão, ao mesmo tempo em que pediu para pegá-lo e participar do despertar. Ao passar, o homem colocou a mão no ombro do Prota e sussurrou um aviso, que se ele falhasse desta vez, seria melhor procurar um abrigo e não permanecer ali. O território da residência do desperto seria muito perigoso, então ele se certificou de que o rapaz entendesse tudo aquilo. O homem eventualmente começou a sair, deixando o nosso herói para trás com o seu subordinado. Olhando para o homem que partiu ao longe, o Prota pensou que Shaibo é o homem que sabe retribuir com gratidão e até sorriu com esse pensamento. O nosso herói seguiu em direção às escadas para o Stargate, onde ele ficou bem na entrada. Havia um número incrível de pessoas lá, provavelmente todos os despertos, e em seguida o rapaz jogou o cartão para o alto. Ele começou a entrar no portão e se dissolveu neste brilho dourado até desaparecer completamente. Mas depois disso, o nosso herói entrou sozinho
sozinho. Era como se estivesse entrando em uma confusão. Passando por essa fronteira, o jovem se viu um espaço amplo sob um céu estrelado. Havia muitas pessoas ao redor, cobertas por uma luz dourada. O rapaz estava entre elas, como um corvo branco. Mas ao olhar para o seu corpo, nosso herói tentou entender o que estava ocorrendo ali. Não pode ser que aquele corpo ali não aguentasse nem a pressão e os lugares do despertar, embora não seja surpreendente, já que ele foi envenenado por tantos anos. O rapaz ficou ali tremendo, sem perceber que alcançar o despertar seria extremamente difícil. Primeiro, o potencial teste teria que ressoar com as estrelas, fazendo um contrato, e então poderia talvez despertar. Quanto mais atraísse as estrelas, mais transformação seu corpo sofreria. Isso promete um grande benefício e um futuro brilhantíssimo. Aqueles que não conseguissem ressoar com as estrelas acabariam como pessoas comuns e apodreceriam na miséria. O Prota, olhando para o céu, pensou que embora houvesse uma estrela ressoando com este corpo, a sua condição ainda era muito fraca. É impossível obter uma quantidade normal de luz das estrelas e fazer um contrato, quanto mais despertar. O nosso herói parecia ter levado uma surra e ter acabado de passar pelo Stargate. No entanto, ele já previra tudo isso, e julgando pela luz dessa estrela, mesmo que a recebesse e fosse capaz de despertar, a transformação não seria completa. Os seus olhos se estreitaram e o suor rolava de sua testa. Ele percebeu que se quisesse voltar, teria que arriscar e dar o seu melhor. Em um instante, o Prota estava em chamas, e a sua alma e seu corpo pareciam se separar um do outro. Afinal, o rapaz decidiu tentar a lendária arte secreta dos 6 caminhos da reencarnação. Era necessário acender uma enorme quantidade de poder espiritual e convocar a roda dos 6 caminhos. Então, reunir o poder da luz em incontáveis estrelas e purificar a essência e transformar o seu corpo. Em sua vida passada, o seu poder de alma era forte. Embora tivesse sofrido percas após a transformação, o seu poder de alma ainda deveria ser forte o suficiente. O nosso herói pediu para que o poder da alma se acendesse em um instante, e foi envolvido por um vórtice de fogo. Então o Prota ficou parado e obediente a esse fenômeno. Em um instante, ele basicamente se tornou um vórtice, e na verdade, dentro desse vórtice, o jovem estava no centro de um círculo mágico exatamente igual ao de antes da reencarnação. O nosso herói estava realmente queimando com uma chama brilhante, dado a ele pela estrela que estava diretamente acima do mesmo. O feixe de luz caía diretamente sobre o jovem que o aguardava. O rapaz, parado no centro do círculo, já estava em um círculo menor de luz, e as pessoas ao seu redor estavam brilhando, tentando entender o que estava ocorrendo ali. O Prota desapareceu novamente e as pessoas presumiram que alguém havia despertado, mas com tanta luz das estrelas, o corpo deveria estar completamente transformado. Enquanto isso, o nosso herói se aproximava de algo enorme, mas ele considerou isso um sucesso. Tinha sido um sucesso mesmo, afinal, tomar a iniciativa e fazer as estrelas ressoarem foi uma decisão brilhante. No entanto, foi apenas o primeiro passo. A coisa começou a rachar e as chamas começaram a surgir das rachaduras, voaram diretamente em direção ao nosso herói e envolveram gentilmente. Tudo estava acontecendo conforme o nosso herói estava planejando. Afinal, agora era hora de controlar as chamas da luz das estrelas. O verdadeiro despertar começava nesse exato momento. O rapaz fez o seu melhor e queimava muito brilhantemente, engajado para despertar. Para alcançar a classe era preciso suportar a extinção dessa chama, mesmo que ele tivesse passado por muitas coisas ao longo dos anos. O que estava acontecendo agora era realmente doloroso. Espalhando os braços e as chamas como se liberasse todas as suas emoções para fora, o rapaz estava gritando que tudo o que estava acontecendo não era nada. Ele suportaria tudo. Os seus olhos ardiam e ele gritava furiosamente, ficando parado em meio à fumaça e as cinzas explodindo em chamas. Depois de um tempo, o rapaz expirou, olhando para suas mãos. O jovem percebeu que não estava mais queimando, então pensou que tudo finalmente havia acabado. Mas ele não entendia se o poder estelar, atraído pelos 6 caminhos da reencarnação, deveria ser tão simples daquela forma. E naquele instante, algo semelhante ao que estava na frente dele apareceu novamente, só que agora não era luz e tons vermelho, e sim preto e sombrio. O rapaz, olhando para essa coisa, até sorriu um pouco, e não percebeu que isso de alguma forma já se parecia com verdade. Agora ele estava envolto em uma fumaça preta e roxa. O Prota Beidin estava queimando com chamas amarelas. Depois, quando teve a 4ª chama estelar azul, o jovem suportou o quanto pôde, porque era insuportável e doloroso. E finalmente, chegou a vez da última estrela, a 6ª, na cor roxa. No final, o nosso herói aguentou e suportou tudo. Ele não percebeu se os 6 caminhos da reencarnação correspondiam a 6 chamas estelares. Ele ficou meio que completamente envolto pelas chamas. Um despertar como esse, e sem pretendentes, é perigoso, mas reunindo toda a sua coragem, o rapaz caiu em algum outro lugar. Afinal, quanto maior o perigo, maior as vantagens. Nosso herói se encontrou em uma espécie de casulo. Ele estava envolto pelas chamas das 6 estrelas ainda. Então, o cara decidiu usá-las para fortalecer todo o seu corpo, ou seja, renascer das cinzas pelo Nirvana. O Prota sentou-se nesse casulo e meditou. Houve um renascimento e a purificação da essência. Então, tudo desnecessário estava literalmente saindo de seu corpo. O nosso herói estava realmente com uma espécie de espaço que era muito grande. Imagine lá de longe, tão distante que o nosso herói mal podia ser visto. E de repente o casulo começou a rachar. Então, o topo foi totalmente destruído. De lá saiu o nosso
nosso herói, que dava pra ver que realmente renasceu e não parecia mais tão indefeso e surrado. Ao contrário, estava forte e confiante, criando um raio na palma de sua mão. O nosso herói concluiu que o seu corpo estava restaurado e o veneno tinha sumido por completo. Então pensou que os 6 caminhos da reencarnação mereciam ser uma arte secreta lendária que poderia mudar o destino de uma pessoa. Colocando 2 dedos na testa de novo e fechando os olhos, percebeu que o despertar estava completo. Porém, de repente um círculo com 6 elementos desconhecidos apareceu atrás dele. O mesmo ficou assustado e até com medo, sem entender do que se tratava aquilo tudo, e o nosso herói não percebeu que havia despertado. Depois do despertar, o corpo melhora, dependendo da classe despertada. Então o prota tem a força de um guerreiro, além da velocidade e agilidade de um ladrão. O mais incrível é que também tem a visão perspicaz de um mago, a visão afiada do arqueiro e a vontade firme da noite temperada pelo fogo, a percepção aguçada do invocador de todas as coisas vivas. O garoto despertou todas as 6 classes, graças à arte dos 6 caminhos da reencarnação. Ele ficou um pouco chocado ao pensar que sabia muitas coisas de sua vida passada, mas mal ouviu falar de alguém tendo pelo menos 2 classes algumas vezes e, de repente, ele tinha todas elas. Mas como isso era possível? Com um corpo assim, com toda certeza, ele superaria o seu eu passado, e isso era só uma questão de tempo. A vingança não iria demorar tanto para chegar. Nosso herói percebeu que algo começou a rachar. O espaço estelar se partia ao meio, e o procedimento de indução estava quase acabando. Já era hora de partir, e de repente o cara franzino ficou com uma expressão estranha à sua frente. Era o Patife que jogou o nosso herói para fora da mansão. Começou a xingar o coitado e se perguntar por que ele tinha ido despertar. Afinal, era apenas um lixo desperdiçando recursos. Nosso prota então, com olhar cheio de raiva e ódio novamente, mandou esse cara para muito longe. E o cara não esperava. Ficou ainda mais surpreso e não percebeu imediatamente o que tinha lhe acontecido. Ficou vendo o nosso herói passar por ele, incapaz de objetar. Só depois caiu em si, coberto de suor, e perguntando como é que o nosso herói ousava falar com ele daquela forma. Mas em sua cabeça havia pânico. E a pergunta que ecoava era como é que esse rapaz tinha sobrevivido após o último envenenamento, e que agora iria de vala completamente. O rapaz começou a sacar a sua espada, gritando e perguntando como é que esse mundo ousava desobedecê-lo. Em nome dos seus pais, decidiu dar-lhe uma lição, e o nosso herói parou e pediu para o tal Feng Bing, que vinha voando em sua direção. Os dois começaram a lutar, ou melhor, Feng Bing se gabava de suas habilidades e pedia para não culpar ele pelo que aconteceria em seguida. Enquanto isso, nosso prota analisava todas as ações e concluiu que os seus rivais realmente pretendiam matá-los, mas os ladrões devem se esconder e realizar ataques sorrateiros. O cara parecia realmente estar examinando profundamente o seu oponente, considerando a experiência do mais forte deus da guerra. O nosso herói viu muitos pontos fracos e, além disso, naquele momento tinha despertado 6 classes. O oponente era como uma serpente, e o nosso herói também estava disposto a atacar e já estava acelerando. Deu um tapa no rosto de Feng Bing com toda a força do mundo, e o nosso herói arremessou seu oponente a uma boa distância. Quando o cara voou para longe pelo golpe, as pessoas que viram não entendiam como o imundo poderia mandar um ladrão de classe E voando com um único golpe. Nesse momento, o nosso herói ficou em posição de luta e percebeu que acabara de despertar, então ele não tinha habilidade de classe alta. Aproveitou o efeito surpresa e conseguiu atingir esse cretino. Agora, completamente franzino, o cara percebeu que não era o suficiente para derrotá-lo. Neste instante, uma pessoa certa apareceu, caminhando em direção a Feng Bing. Essa pessoa disse que o ladrão pretendia abertamente matar alguém que acabara de passar pelo despertar, e então perguntou se ele queria ir para a cadeia por acaso. O cara foi até o chefe dos guardas e tentou convencê-lo de que o nosso herói tentara muitas vezes despertar, mas sem sucesso. Disse que esse homem deveria ser demitido pelo abuso de poder, dando chances a esse imundo e encobrindo o mesmo. O homem não ficou nem um pouco ferido pelas palavras. Pelo contrário, Huey disse para não se atrever a ensiná-lo sobre a vida, apontando para o nosso herói. Disse que qualquer pessoa com visão poderia confirmar o seu despertar, e Feng Bing começou a analisar o que tinha acontecido ali, e foi um golpe poderoso que uma pessoa comum não seria capaz mesmo de fazer. Ele bloqueou o ataque de um ladrão de alto escalão, então percebeu que ladrões não são fortes em confrontos diretos, mas uma pessoa comum não seria capaz de desviar de um ataque daqueles. Depois de pensar nisso, o cara não respondeu mais nada, e olhando com seus olhos malignos, fez parecer que era impossível. O seu corpo tinha sido afetado pelo veneno por tanto tempo que começou a se deteriorar. Então começou a se perguntar se era possível, embora tenha percebido que ninguém em sua vida seria capaz de fazer tal coisa naquelas circunstâncias. Shaibo estendeu algo brilhante para o nosso prota. Era um dispositivo especial para os espertos, com o nome do nosso herói e sua classe como guerreiro. Ainda segurando o dispositivo, o homem disse que o nosso herói tinha despertado a classe de guerreiro, que explicaria aquele golpe. Uma das pessoas que observava disse ao seu colega que Feng Bing era um tolo por ser um ladrão e atacar um guerreiro de frente. Mas o colega disse que quando despertou essa classe era estranho não ser tão forte. E nesse momento, Bing estava um pouco preocupado, porém percebeu que o despertar da sexta classe era chocante demais. Se a palavra se espalhasse, alguém forte poderia mirar nele, e aí sim ele teria muitos problemas. Felizmente, aqui estava a alma forte. Ele ocultou a sua aura com seu único poder, apenas os despertos poderiam ver tudo. Shaibo bateu no ombro do nosso herói novamente e o parabenizou, e pouco depois acrescentou que os seus pais ficaram orgulhosos dele. O homem estendeu
deu outro cartão e disse que desde que ele despertou, deveria ir à Guilda dos Guerreiros para aprender e evoluir, descobrir os talentos acompanhantes para se tornar o desperto de alto nível de verdade. Então o prota pegou o cartão e o homem acrescentou que o jovem já tinha perdido muito tempo, então valia a pena não adiar mais isso. O nosso herói sorrindo disse que com toda a certeza do mundo daria o seu melhor em tudo isso que estava por vir. E um pouco tempo depois o cara perguntou quando seria a avaliação de talentos mensal, pegando o homem de surpresa. Mas o homem disse que tudo seria hoje mesmo. Depois pediu para ver os carros blindados e acrescentou que era o grupo que estava saindo da cidade para avaliação de talentos. O homem se pergunta por que o nosso herói perguntou sobre isso e sugeriu com medo se o nosso herói queria fazer a avaliação então. Mas o cara disse que o homem realmente tinha razão no que estava sugerindo, e Shaibo ficou um pouco furioso, achou que o jovem estava fora de si, então perguntou se o garoto sabia que só tinha uma chance, e acabara de despertar agora, então será que ele realmente queria perder a sua única chance? Quando as pessoas passam pelo despertar, elas recebem o status de aprendiz. Aprendizes estudam e melhoram suas habilidades na guilda por 3 anos. Depois de ganhar conhecimento suficiente, vão para a avaliação de talentos, e só lá podem obter o talento associado à sua classe. Depois disso, são considerados verdadeiros despertos. O homem começou a dizer com raiva que os talentos colaterais eram uma habilidade passiva, e cada classe só pode obter um deles. Pode ser bom ou ruim, isso determinará as conquistas futuras do nosso herói. Ele precisa se preparar bem, e só então poderá se sair bem na avaliação, e essa é a chave para conseguir um bom talento. Portanto, realmente precisava levar isso muito a sério. Mas o nosso prota estava realmente de bom humor, então sorrindo pediu para o cara não se preocupar, e tentou convencer o homem de que confiava em suas habilidades. Toda a galera na porta estelar estava indo em direção aos carros blindados. As pessoas olhando para o nosso prota não entendiam como ele poderia fazer isso, já que acabara de despertar e já queria passar pela avaliação de talentos. Até o chamavam de arrogante, enquanto isso Feng Bin pensava em como se livrar dele, porque ele era apenas uma ameaça. E o nosso herói olhou para seu inimigo e percebeu que ali ele ainda planejava o matar. Mas quando obtivesse o talento associado e se tornasse realmente desperto, então o ladrão de classe A e sem valor perceberia o que estava acontecendo. Depois disso até achou um pouco engraçado, e a luz na porta estelar envolveu a cidade toda. Além de suas fronteiras, espreitava uma multidão de monstros terríveis. Eles são extremamente malignos e têm uma fome voraz por almas humanas. Os monstros têm medo da luz da porta estelar e não ousam se aproximar da cidade. Mas se o número de monstros reunidos aumentar, a sede deles vence o medo e uma onda catastrófica varre a cidade completa. Muitas cidades na história humana foram invadidas por monstros quando a porta estelar é destruída e a luz estelar se apaga por completo. Incontáveis pessoas se tornam comida para os monstros. Por isso, não importa quantos despertos resistam, não conseguem defender a cidade. É uma guerra em que os espertos teriam que lutar para defender toda a cidade sozinhos, se sacrificam e se tornam mártires para proteger a humanidade. Cada mártir, com uma vontade indomável, invoca a luz do portão estelar e ganha imortalidade sob o manto do brilho das estrelas. As inúmeras lápides emitem várias quantidades de energia estelar, distorcendo o espaço e criando uma dimensão especial, conhecida como as terras dos presentes da luz estelar. Lá, cada pessoa recém-desperta participa de uma avaliação de talento para continuar a glória dos ancestrais. Recebem o talento acompanhante herdado de seus predecessores, e nesse momento um carro blindado está dirigindo para os arames farpados e escuridão. O nosso herói está dentro deste carro, segurando um livro em suas mãos. Ele pensou que a perspicácia do mago é realmente inútil, e já tinha praticamente lido um livro tão grosso antes. A área ao redor da cidade é principalmente habitada por não-mortos, então vale a pena focar nesse tipo de monstros especificamente. Embora os desafios sejam diferentes de cidade para cidade, a maioria das regras das terras dos presentes da luz estelar são iguais. Em sua vida passada, o nosso prota nasceu em uma família comum, sem nenhum apoio dos mais velhos. Foi um milagre ele ter sido capaz de obter o talento classificado em ouro na época. O talento classificado em ouro era para cada um 10.000 pessoas, prata era uma para cada 1.000 pessoas e bronze era para cada 100 pessoas. Ferro era para cada 10 pessoas e a maioria obtém o menor, um para cada 100.000 ou até milhões conseguem um talento de nível épico. Desta vez ele pode se sair melhor. Pode ser possível obter o talento épico dessa vez. De acordo com a lenda, para isso acontecer, deve-se entrar na parte mais profunda das terras da luz estelar. Eles já chegaram ao primeiro teste e ao entrar no portão, podia-se ouvir pessoas esperando obter a habilidade de bronze, acompanhante para enriquecer, e outros tinham certeza de que isso os passaria. Quando viram o nosso prota com o livro, começaram a discutir se ele tinha despertado, mas presumiram que, por conta dos meios de seus pais e de ter esgotado tantas tentativas, até mesmo um porco teria despertado. E notando que ele estava lendo o livro em um lugar daqueles, presumiram que era isso que o nosso herói estava cantando depois de despertar, e depois riram bastante da cara do coitado. O jovem olhou para eles e começou a se perguntar se esses caras realmente se tornaram discípulos despertos e treinaram por 3 anos em grandes guildas. Provavelmente as guildas só dão missões básicas, e as informações realmente valiosas são compartilhadas
apenas entre os espertos de alta patente. Os tolos não sabem que, ao testar as terras dos presentes da luz estelar, o mais importante não é a força, mas sim a sabedoria, vontade e coragem. Um cara sorriu largamente ao notar uma garota de cabelos longos passando e exclamou se era realmente a Lynch da família Lin. Era uma garota com uma boa classificação, e era óbvio que ela não era de má índole. Ela havia despertado aos 11 anos mais ou menos, um grande gênio. As pessoas ao lado do nosso prota começaram a discutir, o que era estranho, porque ela despertou há 5 anos, e começaram a se perguntar se ela não deveria ter passado na avaliação de talento antes e por que ela veio apenas agora. O cara presumiu que a garota era de uma família rica, então ele percebeu que era ainda mais incomum um discípulo desperto, mas ela tinha uma densa concentração de poder da alma. Os guardiões dos túmulos das terras presentes da luz estelar apareceram na frente das pessoas. Sagong, 34 anos, um membro da guilda dos arqueiros da cidade da Aurora. Capacidade de combate afundada. Duan Ja, 36 anos, membro sênior da guilda dos guerreiros da cidade da Aurora. Capacidade de combate afundada também. Os homens em pé na frente dos participantes discutiram que a filha da família Lin havia despertado para a classe de arqueiro aos 11 anos, preparando-se por tantos anos, aparentemente a classificação seria frutífera, para que a guilda dos arqueiros receberá um verdadeiro tesouro. O homem lisonjeado começou a acenar de volta e pediu para não julgar tão rapidamente. A avaliação de talento depende da sorte, e é muito cedo para declarar tal coisa. Pensou que, de acordo com as informações internas, a família Lin esteve se preparando o tempo todo, visando o talento de alta patente, então eles tinham confiança em suas habilidades. O homem de barba concordou com seu interlocutor e coçou a mesma, dizendo que o talento realmente depende da sorte, e talvez até um talento de nível ferro aparecesse ali. O interlocutor ficou irritado, parecia que ele iria amaldiçoar o homem, mas o homem, meio sorrindo, disse que estava falando a verdade. Por isso, já aconteceu. Havia mais pessoas atrás dos homens, e eles perceberam que os dois homens estavam discutindo de novo. Um deles pediu para não perderem tempo, pois eles deveriam começar a avaliação o quanto antes. Um dos homens perguntou se todos estavam nos lugares, então disse que acreditava que não deveriam contar nada sobre a avaliação de talento, pois eles já sabiam tudo antes de entrar nas terras dos presentes da luz estelar. Antes de entrar, deve-se prestar homenagem aos ancestrais que repousam ali. É um grande sacrifício heróico que lhes permite continuar vivendo em um mundo cheio de monstros. Esses jovens foram abençoados pela sorte e despertaram. Estão lá para continuar o legado de seus ancestrais e deixar homens lutar pelo futuro da humanidade. Essas terras são perigosas demais. São a primeira batalha para se tornarem verdadeiros despertos, e se não levar a sério, poderão ir de base. O homem de cabelos escuros informou seriamente que essas terras só estariam abertas por um dia, então que aproveitasse essa oportunidade. E o outro homem ao lado deles desejou que o talento acompanhante que receberiam dependesse da sorte. As constelações começaram a se alinhar em algo retangular, e num instante, um enorme portal negro se formou e a avaliação estava começando. As pessoas começaram a se revezar, entrando naquele buraco negro, e num instante, encontraram-se em um mundo desconhecido. Todos estavam confusos até certo ponto, olhando para o nosso herói, que estava lendo um livro ainda. As pessoas ainda presumiam que ele era um estúpido por estar ali e continuar lendo um livro, até que presumiram que ele foi lá despreparado e intencionalmente queria morrer. Um dos homens se virou contra o nosso prota e pôs as mãos num bloqueio, dizendo que conhecia o nosso herói e esse cara era um pouco maior que o jovem. Ele começou a dizer sorrindo que ele era o famoso vagabundo de Pequim e que recomendaram que se ele queria proibir livros, então que fosse ler em algum lugar escondido. O nosso herói apenas observou e não disse nada. O interlocutor não gostou e perguntou por que ele estava observando e se queria apanhar, pedindo então que ele saísse de sua frente imediatamente. O jovem estava acima disso tudo, virando as páginas do livro, aconselhando o gordo a cuidar de si mesmo. O cara estava furioso, tentando entender como é que ele ousava chamá-lo de gordo. Você tá pedindo, né, cara? Em um instante algo começou a acontecer com o gordola. Algo enorme e azul estava bem ao lado dele. O mesmo havia entrado na zona da avaliação do espírito heróico, enquanto debaixo desta cúpula, enormes aranhas mutantes começaram a rastejar em direção a ele de todos os lados. O cara tava até gritando de medo. As pessoas assistindo a essa luta do gordinho estavam tentando descobrir se ele estava lutando contra um monstro de nível F, uma aranha com um rosto fantasmagórico. O gordinho estava se contorcendo e logo ele foi de base. O exame heróico falhou e pediu a todos para olharem para a rune de talento branco comum. Realmente havia um círculo branco no rosto do jovem. O exame foi um fracasso completo. O talento baixo acompanhante não trará um futuro brilhante para o gordinho. E neste momento o nosso prota caminhava entre as almas e um cara estava lendo o livro. O jovem passou por alguém que havia passado na avaliação e recebido um rank bronze e estava agradecendo aos seus ancestrais por isso, o espírito heróico. Essa pessoa estava realmente feliz e estava parada no meio do círculo verde. Esse era o teste do espírito heróico nas terras da Estrada Estelar. Se passasse, receberia o talento de um certo ranking dos ancestrais, mas se falhasse, só poderia receber um talento de ranking inferior. Alguém perguntou se o nosso prota queria ir mais fundo, e ele olhou ao redor, mas não respondeu ainda.
Era uma garota da família Lin, olhando diretamente para a cara do prota. Ela começou a dizer que do lado mais distante dessas terras poderia se obter um talento de alto nível, mas o grau do espírito seria mais aterrorizante, até mesmo ameaçador para a vida. Portanto, ela sugeriu que pensassem cuidadosamente antes de irem mais adiante. O nosso herói agradeceu pela aviso e também decidiu dar um conselho. Disse que confiar em forças externas não fará passar na avaliação do espírito heróico. A garota ficou chocada com essa afirmação, para dizer o mínimo. A garota ficou muito assustada ao ouvir sobre as forças externas, então questionou e disse que, só para o caso, sua família havia preparado bonecos de ranking Air, e mesmo assim um verdadeiro desperto não os revelaria imediatamente. Ele, o nosso prota, continuou andando, tentando entender por que ainda não tinha se mostrado, mas naquele momento algo incrivelmente voou rápido para o lado dele. Tão rápido, na verdade, que o nosso herói caiu para o lado. O espírito heróico pareceu confuso e assustado. O nosso prota se aproximou novamente desse espírito, pedindo perdão e informando que veio receber o talento de ranking épico. Olhando para esse mesmo espírito, sugeriu que talvez ele fosse dos ancestrais de ranking prata e que tivesse sido que sua alma era diferente das outras. A energia da alma é realmente boa em atrair a atenção deles. Bem, Shiro lembrou que o exame dura apenas um dia e não pode perder mais tempo, por isso teria que conseguir o que veio buscar rapidamente. Há uma escuridão total nessas terras, exceto pelo brilho das estrelas, então era difícil navegar e fácil se perder. Felizmente, todos os espíritos heróicos dos ancestrais estavam registrados em seus livros. Podem ser usados como coordenadas para encontrar o caminho mais curto. Este espírito estava certo, então o livro não estava mentindo. Virar à direita o levaria à parte mais distante da Terra do presente estelar. O menino começou a saltar a uma velocidade incrível, então ele foi seguido por dois espíritos que apontaram suas armas e uma cruz para o nosso herói, e no instante pararam. O prota ficou parado, e no ar bem de frente dele choveram dois fantasmas que estavam prestes a lutar. O nosso herói tentou entender por que estavam lutando, então percebeu finalmente que deve ter subestimado o apelo de sua alma para os espíritos dos ancestrais. Então nosso prota acenou com a mão, com um sorriso, e se desculpou, dizendo que estava lá por um talento de rank épico. Os espíritos foram distraídos de sua ocupação e voltaram sua atenção para o nosso herói num instante. Um enorme espírito com armadura e muitas armas apareceu na frente do rapaz, e do outro lado uma garota também, com um espírito e uma bruxa com um livro. Ele encontrou muitas pessoas e muitos espíritos no caminho. Parece que desta vez ele tinha uma alta chance de conseguir o talento de ranking acompanhante. Mas ao passar pelas moitas, o nosso herói sentiu e ouviu um ruído. Então se virou e chamou alguém que estava se escondendo atrás de uma árvore de idiota, e disse que os avisou. Havia um tiroteio sob a cúpula dourada. Era a mesma garota que deu conselhos ao nosso prota, e ela não sabia o que estava vendo ali. Afinal, o número infinito de flechas do espírito caía sobre ela, e a garota não entendia porque o ancestral da família Lin estava tão zangado. Ele já estava puxando 3 flechas flamejantes no arco, e elas cavavam no chão com uma força incrível. Algumas criaturas negras horríveis começaram a sair do chão, e elas começaram a se transformar em enormes cães esqueléticos de rank S. A garota, olhando para esses monstros, não conseguia entender como as flechas se transformaram nesses 3 monstros. A garota chegou à conclusão de que aquilo não era mais um exame do espírito heróico. O ancestral realmente queria matá-la. O jovem sacou as flechas que se transformaram no ancestral do espírito heróico da família Lin e começou a gritar que ela era sua descendente e perguntava por que ele estava tentando matá-la. A garota, completamente confusa, disse que se o ofendeu, se desculpou e pediu para ele nomear o motivo. E o ancestral apenas puxou suas flechas e repetiu uma palavra: indigna. Essa palavra surpreendeu tanto a garota que ela ficou atordoada e não conseguiu fazer mais nada. Em seguida, o cão esquelético voou em sua direção e ela não conseguiu fazer nada a não ser ficar parada ali. O boneco criado por sua família correu para ajudá-la no momento e houve uma tremenda explosão. A garota estava de pé no meio da poeira e das cinzas. Ela dizia que seu avô sempre disse a ela que as suas habilidades eram as melhores e ela era esperança para o renascimento de sua família. E depois de matar todos ao seu redor, ela tentou entender por que o seu ancestral estava tão zangado e repetiu que era indigna. Desta vez o boneco estava quase destruído e a garota, com lágrima nos olhos, tentava entender por que era indigna e fazia o seu melhor para encontrar o motivo. O ancestral apareceu na frente dela de novo, dizendo que ela era indigna e que ela deveria sair dali o quanto antes. Mas a garota não recuou e tentou entender o que havia feito de errado. Logo pediu o espírito ancestral heróico para contar a ela. Nosso herói se virou para a jovem da família Lin e perguntou se ela ainda não tinha entendido o que havia feito de errado. A garota, ao ver o nosso herói, não entendia o que ele estava fazendo ali. E nesse momento, o espírito ancestral prestou atenção em nosso herói. A garota, com lágrima nos olhos e fúria, começou a dizer que após o seu despertar aos 11 anos, não relaxou um momento sequer. Praticou diligentemente até passou por um endurecimento severo antes de chegar lá. Ela tinha temperado a sua alma ao limite de um discípulo desperto. Trabalhou tão duro no seu desenvolvimento para que o espírito ancestral a reconhecesse. Então, franzindo as suas sobrancelhas e os olhos, continuou dizendo que nesta idade, ela é a mais notável gênio da família Lin, bem como a sua discípula arqueira com grande potencial. Ela tinha trabalhado duro para chegar até ali. Lin começou a queimar com chamas brilhantes e puxou sua flecha, dizendo que se encontrasse o espírito ancestral, mesmo que morresse, ela ainda soltaria a flecha. Ao soltar a flecha, a garota sorriu e não percebeu se era uma
uma ressonância com o espírito heróico. O nosso herói sorrindo diz que parece que sim, porque naquele exame o mais importante não era a força, mas a vontade e coragem. E olhando para a garota, o nosso herói disse que ela levou 2 bonecos com ela. Isso não era trapaça, mas ainda assim era um ato covarde. Então a garota percebeu sobre o que seu ancestral estava falando e, abrindo bem os olhos, tentou entender quem era aquele cara. O nosso herói era tal pessoa que não poderia ser desconhecida na cidade da Aurora. A cúpula começou a dissipar e o exame para a garota tinha sido passado. Tudo ao redor começou a se dissipar e a garota exalou, queimando como uma luz dourada brilhante. O espírito direcionou algum sinal para a garota e ela se encontrou no centro do fogo. Um sinal se acendeu na testa da mesma, que significava que ela tinha recebido o talento acompanhante do ancestral. O nosso herói assistiu ao momento em que a garota recebeu esse talento e pensou que não era ruim, afinal ela tinha obtido um talento de rank ouro. Parecia que ela teria um futuro brilhantíssimo e num instante tudo desapareceu tão rápido quanto apareceu. Tudo começou a se dissipar e a garota se dirigiu ao prota. Virando-se para o rapaz com o livro aberto, ela agradeceu e aconselhou a sair rapidamente, já que ela já tinha recebido o talento dos ancestrais heróicos. E os espíritos não machucam, mas após muitos anos podem se transformar em espíritos malignos e cruéis. Se encontrar um, estará em uma situação muito perigosa. A garota sorriu e aceitou o conselho, então perguntou por que ele estava por ali, já que era uma zona de espíritos de rank ouro. O nosso herói partiu e disse que era claro que veio ali pelo talento da acompanhante. A garota acenou com as mãos e perguntou se ele também queria obter um talento de rank ouro, e depois disse que a sua aura era fraca em comparação aos outros discípulos espertos. O nosso herói se virou e perguntou como que ela sabia disso e o que ela sabia a respeito disso. Ela pensou por que o nosso herói sempre se comporta tão arrogantemente assim, mas no instante a garota ficou muito assustada e surpresa. Afinal, estava na zona de rank ouro, mas para onde o nosso herói estava indo em seguida, e assumiu que ele estava indo para a parte mais profunda dos presentes estelares. O nosso herói, algum tempo depois, já estava na parte mais profunda das terras dos presentes estelares, a chamada projeção do inferno. Quando viu o portão, sorriu, porque percebeu que estava no caminho correto. Num instante sentiu uma certa pressão, até assumindo que a habilidade de combate do monstro era de um guardião, pelo menos no nível de um rank avançado. Estava suando de emoção, pois percebia que a diferença na energia espiritual era muito grande. Mesmo se o monstro atacasse, a pressão espiritual ainda estaria lá, mesmo quando ele estava longe. O corpo do nosso herói mal podia suportar isso. O fato é que todos os ranks têm um certo número de pontos, e o rank D tem mais de 900. O nosso herói estava lá como um discípulo desperto com uma energia espiritual de 30. Percebeu que, embora essa terra não se baseasse completamente no poder de combate, se o seu corpo não suportasse essa chamada experiência, sua sabedoria e coragem seriam completamente inúteis. Levantou as mãos e essa ação deixou seu pequeno vórtice ao redor feliz. Concluiu que a concentração de energia espiritual era milhares de vezes maior do que a do mundo exterior. O lugar onde o nosso herói está é o melhor lugar para desenvolver. Já se passaram algumas horas desde o início da avaliação, então ainda há tempo para se tornar mais forte. O rapaz estava em transe, possuía uma arte secreta de sua vida passada, o infinito Gong Shi. O nosso herói decidiu tentar essa arte. Essa é uma técnica secreta de rank épico que ele obteve acidentalmente em sua vida passada, então uma bola de luz azul começou a se formar em suas palmas. Existem diferentes razões pelas quais o rapaz poderia ter alcançado tanto naquela época, mas essa técnica era indispensável. Atrás dele, um círculo semelhante ao que o ajudou a reencarnar foi formado. O jovem emitia um brilho azul, suave ao perceber que estava absorvendo energia mais rapidamente do que no passado, porque tinha obtido todas as 6 classes e aumentado a sua velocidade de absorção como um buff. Ainda estava sentado na postura de lótus e atrás dele, um enorme círculo. O nosso herói continuou pensando que havia uma densa concentração de energia espiritual, então logo ele poderia absorver à vontade uma taxa para obter resultados que outros levariam anos para conseguir. Para ele, em um dia, o que outros levariam anos. Neste momento, tanta energia estava sendo absorvida na forma de uma luz azul, ou melhor, era a quantidade de energia espiritual no final. O rapaz exalou quando a camada 99 de energia espiritual foi absorvida. Em seguida, olhou para a mão com um grande sorriso e percebeu que a quantidade de energia atingiu o nível máximo para um discípulo de 99 pontos. O nosso herói é capaz de se tornar um verdadeiro desperto. O corpo do rapaz não pode absorver mais energia espiritual. Sacudindo o pó do ombro, o rapaz pensou alegremente que 99 pontos de energia espiritual é 6 vezes a força e também deveriam ser suficientes. Já estava perto do chamado portão do inferno, mas o problema era que bem nos degraus à frente estava um monstro de rank D que parecia ser o mais selvagem de todos. Embora este enorme Doberman, ao ver o nosso herói, tenha esticado todos os seus sentidos caninos e estivesse pronto para dilacerá-lo no segundo seguinte. Na frente do jovem havia um Hellhound, um monstro de rank D mais feroz. A sua peculiaridade é o fogo em seus corpos e é suficiente para queimar a alma. E isso não podia deixar de intimidar. Neste momento, as almas do outro lado do portão da alma estavam surpresas, pois, após centenas de anos, alguém finalmente veio para ser avaliado. Mas alguns estavam convencidos de que um humano, ou seja, o nosso prota, não seria capaz de derrotar o Hellhound. O cão realmente parecia um verdadeiro Hellhound. A sua coluna vertebral parecia ter sido retirada, e os seus dentes eram tão nítidos e tão afiados que só de olhar parecia que poderia se cortar. O nosso herói estava quase às patas daquele animal, mas estava muito calmo, pois percebeu que afinal era apenas um filhote, com uma alma parcial de um infernal servo
Cerbero. Num instante, a besta voou em direção ao rapaz e uma luta mortal era iminente, mas por alguma razão, houve uma supressão de energia espiritual. O rapaz, de alguma forma, ainda parecia calmo. Mesmo assim, ele percebeu que se algo assim estivesse acontecido antes, teria ficado assustado. No momento em que ele pulou para fora de seu círculo, o nosso prota chegou à conclusão de que naquele momento, esse tipo de supressão de energia espiritual era completamente inútil contra ele. No instante, Bede já estava atacando seu oponente. Desta vez era mais fácil para ele fazer isso, pois agora possui algum poder espiritual. Mas o cão infernal não esperava tal coisa vindo do jovem, que quase foi arremessado para longe, mas ao mesmo tempo ficou ainda mais irritado. O garoto deferiu um golpe após o outro, o tempo todo estando no ar, pulando ou simplesmente flutuando. Mas infelizmente, com o atual poder de luta do nosso herói, mal conseguia arranhar a besta. E no entanto, tais ações não por brincadeira deixaram o animal furioso. Ele começou a rosnar como se estivesse chamando por algo, e o nosso herói congelou no chão após o seu ataque, pois após a provocação, o cão infernal ficou realmente irritado. O monstro, faminto pela alma do nosso prota, voou diretamente em sua direção a uma velocidade incrível, exibindo suas garras. O monstro estava quase em sua frente, enquanto o prota ficava ali parado, apenas observando sem fazer nada. O nosso herói estendeu os braços como se estivesse obedecendo a um animal que já tinha aberto a boca para devorá-lo num tempo. Em um momento, o prota foi espetado no rosto por um monstro com prego, mas ao sair, o animal observou com apreensão, e o rapaz olhou diretamente nos enormes olhos azuis do cão, dizendo que afinal, estavam na Terra para avaliar os discípulos espertos. As pessoas que organizaram tudo isso não tinham como conseguir um cão infernal de classificação D real para avaliação. E num instante, o nosso herói assinou com 2 dedos. Imediatamente, o mesmo começou a se despedaçar em muitos cristais pequenos e grandes. E o rapaz pulou para baixo, pensando que, como aprendiz, certamente era forte, mas se perguntou quanto mais forte ele poderia se tornar, distraído pelo pensamento de que, nas terras onde ele está, a chave para o sucesso é a sabedoria e a coragem. O rapaz estava parado bem na frente das escadas que levavam diretamente para os portões do inferno, pensando que ele só provocou o animal para ficar irritado. Os cães infernais verdadeiros são imortais, e como todas essas criaturas que não morrem, não têm emoções e muito menos raiva. Isto era apenas uma projeção para assustar o candidato e ver se ele tem as habilidades de luta e coragem para enfrentar tal monstro. O nosso herói já tinha superado a enorme escadaria e estava indo diretamente para a escuridão. O rapaz sorria levemente, tentando entender se era verdade que estava entrando no chamado portão do inferno, e depois brincou consigo mesmo, pensando que estava até um pouco animado. Depois de um momento, Bi caminhou corajosamente e confiantemente desconhecido para a escuridão. Após isso, o portão começou a se fechar pouco a pouco, o que significava que não tinha mais volta. O nosso herói caminhava no meio de uma larga estrada de pedra, ladeada por enormes tochas de pedra emitindo chamas azuis brilhantes. O jovem parou diante da cachoeira, fascinado por sua beleza, e não entendia por que o lugar mais distante da Terra se parecia com aquilo. Por que aquele lugar não se parecia com o inferno? Parecia mais com o Vale de Sacrifícios. E depois tentou entender se o ranking da chuva épica realmente existia, e num instante o rapaz tensionou-se confuso. Algo flamejante voou bem sobre ele, mas graças à agilidade do jovem ele conseguiu desviar, ou melhor, se abaixar. O jovem se perguntou se essa aura havia atingido a classificação S. Algo muito poderoso tinha voado sobre a sua cabeça e não era apenas possível morrer com tal coisa. O nosso herói estava confuso, então apenas ficou ali olhando. Num instante, um pilar de luz atingiu bem na frente dele, e no centro estava um homem. Era o espírito do épico ranking que estava indo ali, diretamente em direção ao nosso protagonista, pedindo para que ele parasse imediatamente. Esse espírito heróico queimava em chamas, e essa chama envolveu o jovem que estava parado lá, sem se mover. Vi olhou diretamente à frente com um leve sorriso e pediu para parar de duvidar dele, pois não havia chegado lá por causa de sua sorte, e o seu desejo de ver o que uma classificação épica poderia fazer. O espírito estava determinado e irritado, se perguntando como o estudante poderia usar ele até ali, mas depois de um tempo perguntou se o nosso herói tinha se cansado da vida e decidido ver o que um espírito de classificação épica poderia realmente fazer. Corey ainda estava sorrindo diante dessas perguntas, disse que tinha respeito pela vida passada do espírito, e o rapaz oferece testá-lo, mas não por negociação, afinal nesse teste a força pode ser subjugada. Caso contrário, o espírito admite que não pode competir nem mesmo com o aprendiz. O espírito, ainda comunicando com o nosso herói, o chamou de muito eloquente e depois perguntou se o nosso herói achava que uma vez que chegasse lá, seria capaz de derrotar o representante da classificação épica, e chamou o nosso herói de muito ingênuo, porque ele lhe mostrará o que o poder do espírito heróico de classificação épica significa. Num instante, a sua espada começou a arder em chamas, e um redemoinho de fogo envolveu o nosso herói, e o rapaz ainda tentava entender o que é que estava rolando ali. Em um segundo, ele estava na arena. Era difícil acreditar, mas o fato permanecia. O rapaz levantou as mãos e tentou entender se sua energia espiritual havia alcançado a classificação de 400. E esse espírito estava sobre o nosso herói, pois o enviaria para a arena, e pensava sobre o fato de que não muito tempo atrás, embora os discursos de nosso herói fossem tão arrogantes, decidiu ver o que ele diria quando parecesse estar em batalha. Neste momento, acima deles, outros espíritos podiam ser vistos.
discutindo o fato de que esperariam até estarem distraídos e se aproximarem do rapaz, e o chamou de patético porque em sua vida chegou à classificação S, e talvez até da mesma forma que luta contra o nosso herói agora. Um dos espíritos formou algo em sua mão e começou a dizer que pela primeira vez em centenas de anos veio um Júnior. Mas para alunos a classificação épica é muito pesada, porém ele tinha um físico incrível, como se pertencesse a todas as classes de uma vez, e o jovem realmente tem um talento extraordinário. Com os outros espíritos, algo estava acontecendo, tudo estava nas mãos de ele, e ele estava indo contra as regras. Outros espíritos também estavam indo verificar o nosso prota, mas foram impedidos. Neste momento, nosso herói estava tentando se orientar e entender o que estava rolando ali, e quando fez isso, chegou à conclusão de que a classificação épica era tão poderosa que podia movê-lo para a arena do mundo dos sonhos. Tudo isso foi muito surpreendente, e num instante, ele jogou a espada para longe de sua mão. Diante do rapaz estava um espírito que instigava o nosso herói a atacar primeiro, dizendo que estava na arena do mundo dos sonhos, ambos com classificação igual. E se o espírito cometesse um único erro, nosso herói passaria no teste. O rapaz já sorria e questionou sobre a mesma classificação, indicando que nem mesmo usaria armas da batalha contra ele. E então perguntou se o espírito achava que, baseado na experiência do deus da guerra de classificação S, poderia derrotá-lo. O nosso herói começou a executar todos os truques que tinha aprendido, enquanto o espírito não conseguia entender como aquele jovem possuía uma habilidade incomparável na esgrima, enquanto o nosso herói atacava de todas as maneiras possíveis. Ele continuava a raciocinar e perceber que mesmo com uma arma em mãos, seria difícil resistir a um ataque tão impiedoso. Em um segundo, nosso herói atacou novamente o seu oponente, que parecia não ter ideia do que estava fazendo, e nesse momento ele percebeu que não poderia se esquivar, enfurecendo ainda mais o espírito. Nosso prota ficou orgulhoso de si mesmo, apoiando a ponta de sua espada no ombro de um espírito de classificação épica, que por sua vez não entendia como isso era possível, e não compreendia como as habilidades que nosso herói estava mostrando poderiam ser mais fortes que as suas. Este espírito sentia que lutaria contra o deus da guerra, pelo menos na classificação SS. Um homem assim, ele não viu nem mesmo em sua vida. O nosso herói era um verdadeiro gênio. Na opinião do espírito, o nosso herói, nesse momento, olhando para seu oponente, pediu para ele não se preocupar com ele, e no momento em que o rapaz demonstrou todas as suas capacidades, ele já estava em uma postura de luta, embora sua alma estivesse exaltada, e ninguém tivesse visto isso. Então, pediu para dar o seu melhor nessa batalha. Neste instante, o espírito já havia assumido uma postura de luta e estava pensando em como atacar. Em um instante, ele convocou a sua espada que havia jogado fora originalmente. Beijing viu o seu oponente puxar a espada e voou em direção com toda a sua força, gritando para o rapaz não hesitar em atacar logo. Os dois começaram a ter um confronto desagradavelmente forte e o homem já estava muito sério, mas ao mesmo tempo confiante em sua força e habilidades. Em um instante o nosso herói conseguiu derrotar levemente o seu oponente e o desarmou o espírito. O jovem ficou satisfeito por ter levado apenas 10 golpes para fazer isso. Depois disso, ele disse ao seu oponente que ele havia perdido e não havia mais sentido em continuar tentar lutando. O espírito já parecia menos irritado, então simplesmente recuou que de fato havia realmente perdido. O nosso herói estava satisfeito consigo mesmo, pensando que era um teste perfeito, e percebeu que isso deveria ser o suficiente para obter o talento épico acompanhante. Com ele, o ponto de partida nesta vida seria muito mais alto do que no passado, mas antes que pudesse terminar o seu pensamento, o espírito de classificação épica se dissolveu, ou melhor, como se tivesse caído no chão, e o nosso herói ficou um pouco tenso, pois não recebeu seu talento. O rapaz estava um pouco confuso, e realmente exagerou, tanto que o espírito desapareceu com as pontas, mas o espírito épico não poderia fazer isso. Naquele momento, as almas ainda estavam circulando acima do nosso herói e o seu rival, e quando o espírito retornou ao seu corpo, os seus companheiros se perguntaram por que ele retornou tão rapidamente e se o teste foi concluído tão rapidamente assim, e presumiram que já que Lewin não passou o talento, então o nosso herói tinha perdido. Os espíritos se perguntavam se o nosso herói ainda estava na arena do mundo dos sonhos, e o espírito se levantou majestosamente e anunciou igualmente que havia perdido. As almas estavam confusas, todos abriram a boca e não conseguiam entender como isso era possível, e até presumiram que ele estava brincando. Como ambos eram de classificação épica, era impossível, e até presumiram que o espírito havia desistido de propósito. Mas Liu Wei disse que não houve desistência, ele foi realmente derrotado, e as habilidades do nosso jovem não eram inferiores às dele. Então o espírito tinha um plano, havia algo errado com as montanhas. Os espíritos estavam confusos e não entendiam o que o seu parceiro estava tramando, e ele percebeu firme em seus pés e disse que deveriam tentar algo. Os espíritos tentaram dizer a ele que apenas as palavras de seus companheiros não eram suficientes para convencê-los da solução, e neste momento algo brilhante apareceu na frente do garoto. O seu ex-adversário teve outra ideia para tornar o plano ainda mais anormal. O nosso herói, ao ver tudo, tentou entender o que aconteceria, e em um momento começou a suar de excitação, esperando por algo terrível. Diante do nosso herói, apareceram 6 espíritos de classificação épica de uma só vez. O nosso prota não esperava que na cidade da Aurora, no lugar mais remoto, lá no Starlight, houvesse tantos espíritos heróicos de classificação épica. O cara não entendia que tipo de batalhas ferozes estavam travadas lá. Quando um dos espíritos pensou que ao ver os 6, o nosso herói nem piscou. Ele se perguntou de onde vinha a coragem daquele garoto. Então esse velho
velho se virou para o prota, dizendo que ele tinha derrotado o Levi e recebido a aprovação deles, e agora eles queriam oferecer ao nosso herói um teste de classificação mais alta. O cara teria que lutar com eles, 6 espíritos épicos. Se ele os derrotasse, cada um daria a ele o seu talento associado, senão o nosso herói sairia com nada. O garoto estava um pouco preocupado e perguntou se, ao derrotá-los, seria capaz de obter os talentos épicos de cada classe. Ainda de pé na frente de nosso herói, sugeriram que ele pensasse com cuidado, porque também poderia sair agora com o talento de guerreiro de classificação épica. Uma das garotas de classificação épica disse que, julgando pela aparência de nosso herói, ele não tinha força suficiente para isso, então ela sugeriu que ele desistisse e saísse com o que já tinha. E a outra garota ao lado disse que ele achava que eles se divertiriam agora, e o jovem parecia ter perdido a cabeça. Então ele riu um pouco, mas respondeu que o desafio já havia acabado de qualquer maneira, e disse que sabia exatamente do que estava falando. O cara segurou sua espada mais forte e, olhando diretamente para os espíritos, notou que eles tinham a determinação de enfrentar inúmeros monstros e criar um mundo melhor, ainda tão forte como sempre. O cara aceita o desafio e sugeriu começar rapidamente. Sentindo sua barba, percebeu que o nosso herói estava confiante demais. Outro espírito de classificação épica notou que ele também era arrogante e muito mais interessante. O nosso herói ainda permanecia em posição de luta, e a sua alma elevando-se acima do corpo, verdadeiramente determinado. No momento em que os espíritos voaram em direção ao jovem, ele foi aconselhado a ter cuidado, mas o cara os encarou, pensando que eram 6 anciões, e que eles se conheciam há muitos anos, e tinham também um entendimento mútuo e algum tipo de acordo. Então primeiro nosso herói deveria destruir tudo. Olhando novamente para os seus oponentes, Beijing decidiu primeiro lidar com aquele que sempre estava espreitando nas sombras, mas em um instante, o herói começou a perceber alguém e tentou derrubá-lo, mas não obteve sucesso. Quando nosso herói o percebeu virando-se, ele percebeu que os reflexos de um arqueiro não eram brincadeira. Ao balançar com toda a sua força, ele disse que com o mesmo ferimento numa batalha entre um guerreiro e um ladrão, não está numa posição vantajosa. O homem que atacou o nosso herói ficou levemente chocado, e o ladrão voou a uma distância desconhecida, batendo numa parede de pedra, tropeçando nas rochas. Todos concluíram que o ladrão de classificação épica estava saindo da luta. Vendo o que acabara de acontecer, os outros espíritos de classificação épica estavam confusos, já que foi apenas um golpe, e concluíram que nesse ritmo o herói derrotaria todos. No momento em que o jovem voou, tudo que poderia ter sido, eles gritavam ainda para não ser tão confiante, porque a partir daquele instante eles começariam a lutar seriamente. A velocidade do ladrão e a reação do arqueiro não era tudo tão difícil, mas foi a perspicácia do mago que mais ajudou o prota. Ele se esforçou ao máximo, mas não duvidou nem por um segundo que pudesse perder, mesmo quando foi envolvido por raios. O homem mais velho, vendo nosso prota se aproximando diretamente dele, tentou entender como o golpe paralisante de raios não poderia funcionar quando o jovem voou até o homem mais velho. Ele pensou sobre o fato de a constituição e a vontade de noite bloquearem a magia, mas ele podia ver que num combate próximo para um guerreiro, um mago é tão frágil quanto um vidro, portanto o mago de classificação épica deixa a luta. O nosso herói foi atingido por algo, virou-se e viu uma flecha voando diretamente para ele. O cara foi até a garota que estava fazendo tudo isso e retaliou. Ele pensou na enorme força com que ele atingia, mas ao mesmo tempo o arqueiro de classificação épica também saiu da batalha. O cara e a garota de classificação épica estavam confusos e irritados. O cara continuava gritando que não entendia como acompanhar o nosso herói, e a garota pediu para ele segurar o nosso herói, enquanto ela convocaria um urso enorme que o esmagaria. Poucos momentos depois havia de fato um urso enorme sedento por sangue lá, e o cara realmente atrasou o nosso herói. Em suas pernas haviam 6 anéis que retardavam a ação, e naturalmente isso fez o jovem ficar irritado. O urso já estava bem ao lado de Beijing, mas o problema é que ele ainda havia anéis em suas pernas. Mas no momento em que as garras do urso estavam ao lado da cabeça do nosso prota, ele conseguiu pará-lo, emitindo algum tipo de impulso. A essência do invocador significa que, com o monstro invocado, num instante algo começou a acontecer com o urso e uma explosão irrompeu ao lado dele. O invocador de classificação épica deixa a batalha, e a garota estava confusa. Ela não percebia como havia perdido o controle do urso, mas enquanto estava pensando nisso, o rosto satisfeito do protagonista apareceu ao lado dela, e ele perguntou se o invocador que perdeu o controle tinha chance de mudar o resultado da batalha. Alguns segundos depois, o invocador de classificação épica também acabou deixando a batalha. O nosso herói olhou para aquele com quem ele tinha lutado anteriormente e disse que já tinha sido o suficiente tempo e seus camaradas tinham perdido muito, então perguntou por que ele não estava atacando. Alegremente o homem respondeu que o nosso herói já o tinha derrotado antes e portanto não havia sentido em repetir a luta. O jovem olhou para o lado e percebeu como todos os espíritos de classificação épica estavam em pé, e o homem mais velho se voltou para o protagonista, chamando de jovem talentoso, e disse que o cara passou no teste com 6 representantes de classificação épica. No instante o nosso herói foi cercado por todos os lados pelos espíritos e começou a direcionar algo para lá, dizendo que o corpo de nosso herói e a vontade de lutar, tudo isso era muito superior a qualquer sujeito de teste, incluindo cada um deles na vida, então pediu para aceitar os seus talentos. O cara fechou os olhos e pensou em receber os talentos de cada classe, mas se perguntou se todos poderiam existir no mesmo corpo. Todos começaram a se fundir, e o cara se sentou completamente concentrado, misturando sua vitalidade e aura, emanando dele já excedia a classificação épica, e a aura emanando dele já excedia a classificação épica. Os espíritos de classificação épica assistindo o nosso herói estavam surpresos
surpresos com tudo que estava ocorrendo ali, porque os talentos acompanhantes já excediam a classificação épica e não entendiam em que classificação o nosso herói teria entrado então. Logo, na última etapa da fusão, há uma probabilidade muito alta de falha, e o herói se esforçou ao máximo para suportar tudo aquilo. Não havia mesmo como ele falhar. Nas mãos do nosso herói, o seu coração estava girando desde o surgimento dos despertos. Também havia vários talentos acompanhantes, ferro, bronze e prata. Na mente, na maioria, a classificação ouro já era considerada a mais alta junção de talento, e quanto à classificação épica, para a maioria das pessoas comum, era apenas uma história de fadas, mas afinal, acima da classificação épica, também poderia haver algo, um talento mítico sem precedentes que o nosso herói era o mais prejudicial de possuir, o caráter mítico e o coração corajoso. O coração corajoso é o talento mais potente e forte que tem. Ele se manifesta no calor da batalha, depois de derrotar um inimigo, e você pode obter a sua fonte, restaurar a sua força e também aumentar o teu poder. O dono do coração corajoso corajosamente supera as dificuldades, e pode acender o espírito e o sangue, aumentando seu poder em 10 vezes. Os espíritos de classificação épica todos sorriram como um, e o mais velho disse que não esperava que houvesse algo acima da classificação épica, e que estavam honrados em ver tal milagre depois de tantos anos de espera. Eles lutaram contra um oponente digno, e agora partiriam sem arrependimentos. Virando-se para o protagonista, que estava sentado na posição de Lotus, ainda concentrando em seu poder, os espíritos disseram que esperavam que ele servisse fielmente à cidade da Aurora e ao mundo geral, pelo bem da luz das estrelas. O fogo que cercava o caminho de pedra foi extinto num instante, e o nosso herói começou a derramar algo da garrafa, ajoelhando-se enquanto dizia que certamente cumpriria o desejo deles. O nosso herói então deixou o livro na garrafa com algum líquido, e neste momento uma garota que tinha alcançado a classificação ouro estava saindo do portão, e ela era uma famosa filha da família Lin. As pessoas não estavam surpresas que ela fosse a que alcançou a classificação ouro, e alguns estavam se esforçando demais para obter pelo menos uma classificação bronze. A garota estava feliz. Ao lado dela estava um dos sábios que sorria e disse que o talento de classificação ouro era um fenômeno incrível. E a garota estava muito envergonhada, dizendo que tudo foi graças ao Sr. Seon. E não foi surpresa alguma. O sábio não conseguia se acalmar e continuava sorrindo, dizendo à garota o quão modesta ela era. Embora esse poço de ouro na cidade da Aurora seja concedido apenas uma vez a cada 10 anos. Virando-se para os seus amigos, disse que alguns da guilda dos guerreiros se gabavam de sua força antes do teste, mas agora estavam em silêncio. O homem apontou o dedo para a pessoa que lhe contara tudo e disse que a guilda de arqueiros só poderia contar com a sorte, mas cedo ou tarde a guilda dos guerreiros também teria uma chance de obter o poço de ouro. Seong sorriu de lado e disse aguardando ansiosamente por isso. Os dois homens começaram a discutir de novo. Enquanto isso, a garota tentava olhar ao redor e encontrar o protagonista. Após um momento ela percebeu que Beijing ainda não havia retornado do teste, e as pessoas estavam em pé no portão percebendo que logo ele se fecharia. O Shogun pretendia dizer que o teste havia acabado, mas a garota tentou até impedi-lo, dizendo que ainda não era hora e que eles tinham que esperar por um cara. Ao que o homem respondeu que se alguém não tivesse retornado ainda, o seu teste teria falhado, e antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, alguém sai do portal, dirigindo-se então ao nosso herói, que coçou a cabeça e ouviu dizerem coisas maldosas sobre ele. Alguém até sugeriu que ele estivesse apenas escondendo ali para evitar o teste com os espíritos, e agora a garota, ao ver o nosso herói passar, ouviu seu nome. O jovem prestou atenção nos caras que estavam tentando machucá-lo de todas as maneiras possíveis, e o nosso herói ficou cercado por pessoas que tentavam descobrir que poço ele alcançou nesse teste. Em um instante o homem notou o nosso herói brilhando e ficou surpreso. Sorriu e olhou para o homem, e alguém especulou que era um poço de ouro. As pessoas ficaram chocadas pelo fato de já haver duas pessoas que tinham obtido o poço de ouro, e o nosso herói apenas sorriu e percebeu que o coração de um homem corajoso é um talento que permite exibir qualquer posto, uma demonstração de poço de ouro. Assim como em sua vida anterior, é suficiente para chamar a atenção necessária da guilda dos guerreiros. O rapaz estava orgulhoso demais de si mesmo, então virou-se para as pessoas que estavam zombando dele, chamou-os de bando de idiota e aconselhou-os parar de tentar ridicularizar os outros para sempre. Melhor que pensassem como melhorar as suas habilidades. Num instante as pessoas ficaram horrorizadas, pois haviam cruzado o caminho do futuro grande destaque da cidade de Aurora. E a garota observou nosso protagonista partir e tentou entender como ele obteve o poço de ouro. Afinal, ele foi para a parte mais profunda da floresta e lá conseguiu algo completamente diferente. O rapaz virou-se para ela e pediu que ficasse quieta, como se entendesse os seus pensamentos. E a garota corou ligeiramente e começou a se perguntar quantos segredos aquele herói tinha, pois ele estava nas terras mais profundas dos presentes das estrelas. O nosso herói virou-se para o homem que observava o tempo todo e perguntou se ele iria vê-los em breve, pois já havia passado naqueles testes. O homem tentou mostrar seriedade, pois era o chefe da guilda dos guerreiros, mas não conseguiu muito. Então sorriu e colocou a mão no ombro do protagonista e o elogiou, dizendo que não era à toa que a guilda dos guerreiros da cidade de Aurora havia se esforçado tanto em seu treinamento, embora na realidade todos eles nem soubessem da existência do herói antes, e todos estavam confusos. O chefe da guilda dos arqueiros disse que não se importava, pois a aparição de dois guerreiros com poço de ouro nesse teste já era um evento histórico que deveria ser relatado imediatamente. E nesse instante todos na cidade da Aurora ficaram surpresos com a notícia de que já havia dois guerreiros com o poço de ouro. Em todos os cantos já se ouvia que era um grande evento histórico mesmo, e que as pessoas queriam saber quem eram os dois. Então foi relatado que o primeiro era a filha da família
família Lynch, mas isso era esperado. Porém o segundo não conseguiu lembrar, mas mais tarde, o nome do nosso herói realmente foi chamado. O rapaz que havia jogado o nosso herói para fora da mansão ficou bastante surpreso ao ouvir o nome de nosso herói e o fato de que ele havia obtido um poço de ouro. Por um momento ele estava furioso, muito furioso, tudo parecia impossível. Afinal, por anos ele havia planejado matá-lo e agora ele havia superado todos. Agora a ação se desenrola na cidade de Aurora, na Guilda dos Guerreiros, onde estava o nosso herói, um dos participantes do teste que recebeu o poço de ouro. As garotas, ao vê-lo, imediatamente se apaixonaram e os homens admiravam ele. As garotas achavam que ele era bonito e todos pareciam obcecados pelo herói. Alguns queriam se casar com uma garota que acabara de fazer 17 anos e alguns presumiam que ele nem gostava de garotas. Mas o prota não gostava daquele tipo de atenção não, ele ficou até um pouco chateado. Sentiu-se que subestimou a influência do poço de ouro. Num instante entregaram uma pasta para o nosso herói e disseram que tudo estava pronto. A pasta foi entregue por um amigo e o chefe da Guilda dos Guerreiros ao lado dele disse que a partir de agora ele era o membro desperto de sua guilda. Ele, como representante da Guilda dos Guerreiros da cidade de Aurora, deu as boas-vindas ao nosso herói e riu um pouco. Um momento depois o homem começou a sair, mas percebendo que o jovem estava parado no lugar o chamou, dizendo que o nosso herói precisava receber uma recompensa adequada. O rapaz viu o homem principal sair e sorriu, pensando que a guilda trata bem seus membros. Os homens se aproximaram do tesouro da Guilda dos Guerreiros Shinganyu e virando-se para Duan, o homem perguntou sobre o nosso herói e então chamou. E aí, o jovem sólido, e um homem o entregou ao nosso herói a recompensa que vem com o poço de ouro e pediu ao Sr. Duan que verificasse. Era uma lâmina de punho imprevisível. O homem segurando a caixa sorriu e disse que era uma das habilidades mais fortes da classe guerreira e então chamou o tesoureiro para agradecer gentilmente. O tesoureiro respondeu que a sua guilda não costumava ter despertos com poço de ouro, então deveriam dedicar todos os esforços ao desenvolvimento dele. E nesse momento, para o nosso herói, no momento em que o chefe abriu a caixa, ele viu as 10 pedras estelares de rank inicial. Era uma grande recompensa pelo poço de ouro. Em um tempo, já tinha apenas uma pedra dessas. O nosso herói estava folheando um livro neste momento e em um instante algo chamou sua atenção e ele ficou um pouco nervoso. O tesoureiro se virou para o prota e disse que nos primeiros dias após acordar, aprender novas habilidades é o mais eficaz, então aconselhou a começar o mais rápido possível. O protagonista sorriu largamente e disse que definitivamente começaria. Um momento depois o tesoureiro entrou na sala onde Feng Bing estava e ao ver o homem, ele imediatamente pulou e perguntou como tudo estava correndo. O homem se apoiou na parede e disse que era muitas vezes mais confiável para resolver o problema do que ele. O homem disse que o livro que havia sido entregue já havia sido dado ao nosso herói e ele começaria a aprender a habilidade e ficar insano em alguns dias. E neste momento Feng Bing teria que enviar um pedido à guilda para um duelo e então se livraria do nosso herói na frente de todos, sem um único erro. O cara sorriu e disse que o tesoureiro sempre faz tudo muito perfeitamente e se ele pudesse se livrar do nosso herói, então a herança da família Bei iria para ele, então o tesoureiro seria agradecido. O tesoureiro sorriu e disse que todos estavam apenas seguindo ordens de cima e o cara poderia lidar com a recompensa sozinho. Feng Bing estava realmente obcecado. Ele acreditava que mesmo sendo um gênio com poço de ouro, o nosso herói ainda morreria em suas mãos e tudo que pertencia à sua família seria enfim dele. Neste momento o prota estava lendo o livro e olhando para ele e percebeu que quem entregou a lâmina de punho imprevisível também não era fácil. Mesmo Duan Sha, com sua classificação C, não conseguiu reconhecer o problema e se houvesse alguém no lugar do nosso herói haveria problemas. Ele pensou nisso porque de acordo com as ações do tesouro, ele também estava envolvido em tudo isso. Então o protagonista assumiu que toda a situação tinha a ver com Feng Bing e depois também se lembrou de Song Xuan, o anterior líder da comunidade desperta e o desaparecimento dos pais de Beijing. Tudo isso era muito interessante porque há tantos bastidores em torno da intriga da família Bei e personalidades misteriosas. Então no momento em que estava olhando para o livro, o protagonista decidiu entrar na onda de todos eles e depois de bater na porta percebeu que o defeito de transmitir tais talentos a um recém-chegado. O nosso herói empurrou a caixa com algo brilhante em sua direção e decidiu que quando chegar a hora, DH estava por perto e DHA estiver por perto, Xinguan não poderá interferir, especialmente porque o cara tem 10 pedras estelares e ele realmente vai precisar delas. As pedras estelares são cristais contendo o poder concentrado da energia das estrelas e são divididas em rank inicial, rank médio, rank superior e assim por diante. Ao absorver a energia do Stargate através desses cristais, os despertos podem desenvolver rapidamente o seu poder e aprimorar as suas habilidades, e é considerado um tesouro raro. O jovem franziu a testa e percebeu que embora fosse proficiente em todas as habilidades de nível alto e até divino, se quisesse melhorar rapidamente a sua força teria que começar de outro lugar. E então, novamente assumindo a posição de Lotus, o nosso herói começou a agir. Mesmo que não tivesse estudado a habilidade em sua vida passada, mas sabia que com certeza a lâmina de punho imprevisível é uma habilidade de nível inicial muito forte. Você pode usá-la até de rank D, embora desenvolver essa habilidade seja bastante difícil para o prota. Isso não significava nada. O cara precisava usar seu punho como se fosse uma lâmina, manejá-lo como se fosse parte da carne. O conceito dessa habilidade é bastante incomum. Alguns pontos-chave de uso de energia espiritual estavam confusos, mas o prota conseguiria ajustar isso. Aqui ele já estava sentado no círculo de fogo e esperava por 10 cristais de rank inicial e que fossem suficientes para dominar completamente essa habilidade. Em volta, o cara começou a cercar esses cristais, formando assim um vórtice azul.
O jovem pretendia começar o que havia planejado bem. Segundo depois, ele prestou atenção ao seu punho, que estava brilhando com uma luz roxa, mas prestou atenção não por causa da cor, mas porque estava sentindo uma dor estranha. Algo realmente estava acontecendo com a mão do cara, e a luz estava se alinhando na forma de uma espada, como se alguém tivesse lascado seus ossos no instante. Ele soltou a mão, afinal, a lâmina de punho imprevisível era a habilidade básica mais forte da classe guerreira. A dificuldade de incorporá-la foi um pouco subestimada. Mesmo que o cara tivesse despertado todas as 6 classes ao mesmo tempo, a sua força e flexibilidade haviam melhorado dramaticamente. Mas se o cara terminasse o treinamento de uma vez, poderia danificar as suas mãos, mas se terminasse em 10 dias ou meio mês, estaria tudo bem. Se qualquer outro guerreiro quisesse dominar essa habilidade, precisaria de pelo menos um ano. Tudo o que estava acontecendo só alimentava o interesse ou desafio de nosso herói. Beijing novamente começou a criar algo com a mão. Tudo era apenas uma habilidade. No instante, a sua mão se transformou em um escudo que cintilava com raios, e o nosso herói tentou o máximo que pôde. Em um momento depois, uma espada apareceu em sua mão. Esta era a habilidade de um guerreiro de nível F, uma lâmina de punho imprevisível. O rapaz direcionou toda a sua energia para a parede e esta rachou. O jovem pensou consigo mesmo que não desperdiçará as pedras estelares de rank inicial e um dia inteiro para dominá-la. Era tudo o que ele precisava. Sorrindo e olhando para sua lâmina, Beijing pensou que ao avançar para o próximo nível, essa habilidade também subiria de nível. E agora que já havia terminado tudo, ele poderia sair enfim. Um momento depois, o protagonista se encontrou na residência onde Feng Bing já o esperava. Ele entregou ao nosso herói um papel com palavras, desafiando para um duelo e determinar quem se tornará o herdeiro da família Bei. As pessoas estavam confusas. Todos eles se aglomeraram em volta dos dois jovens, parados um de frente para o outro. Feng Bing perguntou mais nervosamente ao nosso herói se ele aceitava o desafio, e era um desafio oficial. Feng Bing estava completamente fora de si, mas o protagonista permaneceu firme e sorridente, e ele realmente achou toda a situação engraçada. Então ele disse que agora também era um desperto, e a herança permaneceria com ele, chamando o rapaz de Nobre Brad, e perguntou por que ele estava se intrometendo em seus próprios assuntos. Todas as pessoas olharam para Feng Bing e lembraram que ele foi criado na família Bei, e depois começaram a se perguntar como ele ousava discutir com o nosso herói pela herança da família, e como ele causou um escândalo em sua guilda. Ele deveria ser definitivamente expulso. Mas o rapaz se justificou mostrando o papel, dizendo que era o selo oficial da comunidade desperta, então não deveriam se intrometer, era tudo sobre a família Bei e apenas ela. As pessoas não entendiam como a comunidade permitiu que esse conflito ocorresse, e algumas pessoas presumiram que havia alguns idiotas no comando que estavam fazendo as coisas do jeito difícil, mas eles tinham que ter cuidado com suas palavras para não se meterem em encrenca. Feng Bing ainda não se acalmou e continuou dizendo que a propriedade da família já havia sido transferida para o nome dele, e se o nosso herói não aceitasse o desafio, automaticamente abriria mão de todos os direitos sobre a propriedade. Embora ali a casa fosse o lar do nosso herói, a casa onde a família Bei criou ele durante todos esses anos. O jovem ficou de pé e tentou apagar com toda a sua força. Ele percebeu que estava com raiva porque era assim, ele era afetado pelas memórias do antigo dono do corpo em que ele assumiu. Olhando para seu oponente, ele percebeu que o seu descontrole sequer valia sua raiva. O rapaz continuava agitando o papel e perguntando se o nosso protagonista estava pronto para aceitar o desafio, mas não pela vida, mas pela morte. Ele continuava sorrindo e aguardando uma resposta. Num instante, o protagonista arrancou o papel de sua mão tão rapidamente que ninguém percebeu, e o canalha ficou completamente confuso com o nosso herói, estudando cuidadosamente e olhando para sua mão. Em seguida, o rapaz ainda não conseguia entender como aquilo havia acontecido, e o nosso herói nesse momento mostrou o papel, e com total seriedade, em um olhar sombrio, ele disse que com toda certeza aceitaria o desafio. Pessoal, chegamos a mais um fim de vídeo, e espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, e se quiserem mais, comentem aí, e é claro, mete aquela bala no like. Tamo junto e até a próxima.